Boa tarde. Meu nome é Roberto Romano, sou advogado norte-americano, uma firma de Nova York e em outras cidades dos Estados Unidos. Nós fomos contratados pela Abrange, alguns anos atrás, para tratar do assunto de OPME, para acionar as várias participantes que estão praticando abusos no mercado brasileiro, especificamente os fabricantes que são dos Estados Unidos. Vou dar um resumo sobre o nosso processo nesse período e também, se tivermos tempo, talvez podemos responder algumas perguntas também. Todo mundo conhece os problemas de OPME no Brasil, os abusos, os custos extras que pagaram o SUS, Abrange, FENASUD e outros, nos abusos na corrupção de médicos hospitais do Brasil para pagar propina para médicos utilizar produtos que são indevidos. Esse problema, apesar de ser um problema no Brasil, é um problema endêmico também fora do Brasil, em vários países, inclusive nos Estados Unidos. Tiveram vários processos nesses países sobre esses assuntos. Já companhias que estão praticando esses problemas no Brasil também praticaram os mesmos problemas, tiveram os mesmos problemas abusivos fora. Biotronic já foi processado nos Estados Unidos, pagou mais de 4 milhões de dólares. A Medtronic, St. Jude, várias outras companhias foram culpados nos Estados Unidos por abusos do sistema médico nos Estados Unidos. Também tiveram vários processos nos Estados Unidos sobre abusos fora dos Estados Unidos. Depois vou tratar um pouco da legislação americana, que permite o governo americano processar companhias que estão abusando de mercados estrangeiros, inclusive práticas no México, Argentina, Grécia, outros países. E também processos contra companhias americanas como Zimmer por abusos praticados no Brasil. Inclusive um processo recentemente onde Zimmer Biomed pagou mais de 17 milhões de dólares para o governo americano por causa dessas práticas. Nosso trabalho começou quando a Abrange nos contratou para tratar desses problemas usando o sistema jurídico nos Estados Unidos. Tudo começando com o programa de Fantástica, que vocês devem conhecer, em 2015, que resultou mostrando os vários abusos que acontecem todo dia no mercado. Inclusive, teve, como vocês sabem, o CPI no Congresso Brasileiro, que chegou à conclusão que é uma prática abusiva endêmica também no Brasil. Tiveram CPIs também de vários estados, e depois tiveram investigações e processos criminais, inclusive o processo recente tratado de Skin no Rio, investigações criminais de Montes Claros e outros lugares. O motivo do Abrange contratar nossa firma é de tentar acionar esses fabricantes dos Estados Unidos, é que o mercado brasileiro é um mercado pulverizado. O processo de ir atrás de todos os distribuidores, os fabricantes aqui, é mais difícil, porque tem muito mais praticantes nesse mercado. A estratégia nossa era de ir atrás dos fabricantes, que são aqueles que podem controlar melhor os abusos
praticados até fora dos Estados Unidos, inclusive no Brasil. Nossa teoria é que essas companhias são omissos, cientes, e até causas dos problemas mundiais, inclusive no Brasil. O objetivo era de sanear o mercado. Esse processo começou com um levantamento de dados dos noticiários no Brasil, os vários jornais tratando dos problemas que estão sempre surgindo. Também vendo os processos que foi feito nos Estados Unidos contra essas companhias. Também as várias informações públicas de companhias perante o CVM dos Estados Unidos, o SEC. E também processos que foram começados pelo Departamento de Justiça nos Estados Unidos contra essas companhias por abusos dentro e fora dos Estados Unidos. Nessas páginas mostra os vários réus nesses processos e os vários processos que foram procedidos. As empresas que nós levantamos, que são os alvos das nossas pesquisas, das nossas ações, são essas. Inclusive Biotronic, Abbott, Boston Scientific, St. Jude, Stryker, Artrex, Zimmer Biomet, Medtronic e Orthofix. O processo jurídico nos Estados Unidos é um processo diferente do Brasil. Então, precisamos explicar um pouco como funciona para ver como é a estratégia de ir atrás desses fabricantes lá. Primeira coisa, como vocês devem saber, nos Estados Unidos é um sistema de estados. Os estados têm soberania própria. Depois tem o governo federal. O sistema funciona no sentido que os estados cederam alguns direitos para o governo federal na formação do país. Os estados continuam com todos os poderes. O governo federal mantém só aqueles direitos que são especificados, mas são bem abrangentes. Também existe um sistema de direito diferente do Brasil, onde no Brasil é o Código Civil, que é o sistema prevalente. Nos Estados Unidos tem o Common Law, que seria a jurisprudência, que é um sistema onde os juízes criam a lei, baseado no precedente dos tribunais superiores daquele estado ou do governo federal. 49 dos 50 estados usam o sistema de Common Law. O sistema de Código Civil igual ao Brasil é usado no estado, Louisiana. Então, quando se entra num processo nos Estados Unidos, tem que entrar naquele estado, seguir a lei daquele estado para fazer o processo. Depois também decidir quais são os tribunais que vai utilizar para esse processo. Que pode entrar nos tribunais estaduais, que têm jurisdição plena, ou pode entrar nos tribunais federais. Mas os tribunais federais nos Estados Unidos têm uma jurisdição diferente do que no Brasil, que os federais são meramente tribunais onde pode se aplicar a lei federal, ou também quando tem uma controvérsia de um tamanho suficiente, de partes de estados diferentes, que pode prosseguir no Tribunal Federal. Então, de qualquer forma, as decisões, quando começa a fazer os processos, são decisões de onde começar o processo, qual lei se aplica, e depois vai criando, conforme aquela lei, como as várias queixas no processo. O processo começa com uma petição inicial. A petição inicial nos Estados Unidos, de novo, é diferente do que no Brasil,
porque é um processo de só fazer alegações gerais sobre o mal que se está alegando. Então, depois de fazer essa alegação, o juiz examina a petição inicial para determinar se tem fundamento suficiente para deixar o processo continuar. Então, depois dessa fase, começa a fazer um discovery, como se cita aqui, que é um processo também diferente do que no Brasil, que é um processo que as partes podem exigir da outra parte, que se submete à testemunha e também deve dar acesso a todos os documentos da parte. Isso pode incluir e-mails, arquivos, qualquer dado que é da companhia, ou está no controle da companhia, pode ser divulgado para a outra parte. Então, é um processo muito mais abrangente, que força as duas partes a revelar dados revelantes ao processo que vai começar. Essa é uma fase do processo muito importante, porque quando, por exemplo, num processo como o nosso, estamos alegando vários fatos, mas nós não temos todas as provas. Nós não temos as provas que o vice-presidente executivo internacional em Chicago fez um e-mail, deu uma ordem de fazer uma coisa no Brasil, ou falou, tudo bem, sabemos que se está fazendo suborno em tal lugar, mas pode continuar. Esse tipo de dados nós não temos. É muito raro que se tenha um dado desse de uma companhia, mas no processo de discovery pode atingir esses documentos e a companhia é forçada a revelar. Tem consequências graves se a companhia não revela ou tenta destruir os documentos. Então, o processo de litígio nos Estados Unidos é um processo que se intromete muito mais na parte da outra parte, para pegar os dados depois para fazer o processo. É um processo muito complicado, porque pode demorar meses e meses de trocar informações, de fazer objeções que essa informação não é relevante, que é excessivo, não é excessivo. É um processo que precisa bastante troca de informações entre as partes e também perante o juiz, quando tiver uma controvérsia de um documento que talvez alguém fale, não, esse documento não precisamos entregar porque não é relevante, por exemplo. É como estávamos dizendo, dado que o sistema dos Estados Unidos é um sistema de estados diferente, quando vai processar uma companhia, precisa ir atrás daquela companhia na jurisdição da sede ou domicílio do réu. Então, uma companhia que é domiciliada em Delaware, que tem sede em Chicago, pode processar ou em Delaware ou em Chicago, mas em Nova York não. Então, nós temos 9 companhias contra que são alvos. Então, nessas 9 companhias, nós começamos processos em 6 estados diferentes. Em alguns casos, se faz no Tribunal Federal, outros casos, o Tribunal Estadual, dependendo se a companhia tem os requisitos para entrar num tribunal ou outro. Um dos problemas que enfrentamos cada vez que se faz um processo desse tipo é que a outra parte vai alegar, um processo desses que envolve o Brasil, vai alegar que o fórum não convenience, que quer dizer que o fórum não é conveniente, não é o lugar apropriado para julgar esse tipo de disputa. Então, a alegação, o argumento do réu é que
esse tipo de processo que estamos fazendo contra um fabricante, digamos, em Chicago, tem nada a ver com Chicago. Eu falo, veja, os problemas são brasileiros. Os maus, os crimes foram crimes brasileiros, não são crimes daqui. Então, apesar do fato que existe jurisdição contra esse réu, talvez em Chicago, vai dizer, veja, mas aqui não é o lugar apropriado. Essas partes deviam fazer o processo no Brasil, não aqui. Então, esse é um argumento que sempre entra nesse tipo de processo. Vai ser um dos elementos que estamos tratando agora no processo, de convencer o juiz que, apesar do fato que tem muitos eventos, muitos fatos que aconteceram no Brasil, o fato que nós estamos alegando, o principal, é que era o fabricante, seja em Chicago, lá onde os executivos, naquele lugar, estavam dando as direções, estavam permitindo de lá esses fatos, esses crimes, esses danos no Brasil. Então, o argumento nesse tipo de processo vai também ser sobre esse assunto, de convencer o juiz que é apropriado, é conveniente para a justiça de ter o processo continuar nos Estados Unidos, não aqui no Brasil. E também o outro fato do processo é de tratar da lei do lugar, porque se está alegando o delito, o mal no estado de Illinois, vai usar a lei de Illinois. Mas quando temos um outro processo, por exemplo, em Oregon, agora é a lei de Oregon. Então, temos que tratar em cada um desses processos, tem uma lei diferente, que tem aspectos diferentes, tem prescrições diferentes, tem vários elementos das provas que num estado se permite, no outro não se permite. Então, apesar do fato que são processos bem comuns, vamos encontrar vários aspectos que têm que ser diferenciados entre os vários estados onde vai passar o processo. Além disso, também tem outro aspecto dos processos que são bem relevantes nesses processos, é que existe uma lei federal nos Estados Unidos que se chama Foreign Corrupt Practices Act. Essa é uma lei federal que fala que qualquer companhia ou pessoa dos Estados Unidos, inclusive companhias estrangeiras que são cotadas na Bolsa dos Estados Unidos, são proibidos de pagar suborno a qualquer governo estrangeiro. Então, seria violação da lei americana de subornar fora do país, subornar governos. Quando se fala de governo estrangeiro, inclui também não só o governo, mas qualquer agência do governo, empregado do governo. Então, nesse caso, por exemplo, no SUS, o Sistema de Saúde do Brasil, que é governamental, os hospitais que são do governo, os médicos que são empregados, qualquer suborno pago a qualquer um dessas entidades, até o médico, é base de uma violação da lei Foreign Corrupt Practices Act. Então, o governo americano, seja o CVM, o SEC americano, ou o Departamento de Estado de Justiça dos Estados Unidos, muitas vezes fazem processos contra companhias americanas e até estrangeiras cotadas nos Estados Unidos por motivo de corrupção fora dos Estados Unidos. No nosso caso, já tivemos vários processos desses, que incluem processos contra uma companhia por fraude em México, na área de saúde, da Argentina, e até, como falamos antes, contra Zimmer Biomet, por processo por ilegalidade no Brasil. Então, esses são fatos também relevantes no nosso processo, porque quando estamos
querendo mostrar que a companhia, o réu, realmente tem culpa, nós estamos mostrando que a companhia tem já uma história de ter feito esses mesmos crimes em outros países, até no Brasil, no caso de Zimmer Biomet. Então, são provas que são bem convincentes. Além disso, também existe uma outra lei nos Estados Unidos federal, que pode ser relevante, que se chama False Claims Act. Isso é uma lei que vem de muitos anos, até da Guerra Civil dos Estados Unidos, que fala que qualquer indivíduo dos Estados Unidos pode começar um processo contra qualquer companhia que contrata com o governo federal para fazer um processo no nome do governo federal contra uma companhia que está fraudando o governo. Então, por exemplo, uma companhia que no sistema americano tem Medicare, que é cobertura de saúde para pessoas que são aposentadas mais de 65 anos. Então, esse é um processo, uma cobertura governamental na área de saúde. Já tivemos vários processos de indivíduos que eram ex-empregados, muitas vezes, de uma companhia fabricante desses produtos médicos, que depois começou um processo contra a própria companhia, porque estava sabendo que a companhia estava fraudando o governo americano nesses programas. Quando se faz um processo desses, o indivíduo que começa o processo pega uma percentagem do dano, seja 20%, digamos. Então, nesse processo, tem um incentivo para o indivíduo de revelar e até de prosseguir em processos que tratam de fraude contra o governo americano. Depois, o governo tem o direito, quando começar o processo, de entrar também para continuar o processo. Então, o promotor do Estado, do federal, pode falar, quando conhece o processo, está sabendo do processo, entra no processo, fala, eu vou agora vou continuar o processo, o indivíduo vai continuar recebendo a percentagem dele, mas o governo em si agora está fazendo o processo. Então, tiveram vários processos também contra essas companhias, esses fabricantes nos Estados Unidos para esse tipo de fraude, inclusive Medtronic, St. Jude, Stryker. Então, já mostra também que dentro dos Estados Unidos já tivemos vários casos de processos desse tipo para abusos dentro do mercado. Isso também é outra evidência que essas companhias estão incentivando esse tipo de abuso dentro dos mercados americanos e também, na nossa alegação, no Brasil. Essa mapa mostra os vários lugares onde estamos processando essas companhias. Tem lá em Oregon, em Minnesota, em Michigan, em Illinois, em Delaware e também em Texas. Então, são os vários estados. Em alguns estados é mais de um réu. Em alguns processos tem mais de um réu no mesmo processo. Em vários casos, temos processos no estadual e outros processos federais. Então, nossa teoria é que a matriz dessas companhias motivou, determinou o mal no Brasil, participou ou só permitiu a corrupção no mercado. Em cada caso dessas várias companhias, nós temos várias provas ou evidências desses processos no Brasil. Tiveram processos criminais em Montes Claros, teve o CPI, que tratou mostrou queixas contra algumas companhias, tivemos
processos de corrupção pelo governo americano contra companhias. Então, cada uma dessas companhias se vê que temos vários tipos de indícios de problema, de corrupção. No momento, nós distribuímos as ações, os processos começaram, as réus estão começando a apresentar defesas, e nós estamos também negociando com algumas companhias para chegar a um acordo a respeito de danos. É realmente mais importante, porque acho que a filosofia de Abrange era, claro, danos são importantes, mas mais importante é sanear o mercado e chegar a um acordo com uma companhia para ter um entendimento de como vamos evitar esses problemas no futuro, como vamos colaborar, trocar informações, de proteger o mercado no futuro. E, ao final, muitas dessas companhias, se pudessem entrar no mercado onde eles não precisam pagar suborno, até tem interesse, porque é raro que a companhia fale, não, esse é o nosso modo de trabalhar, nós queremos fazer dessa forma. É bem comum que as companhias acham que estão forçados, por motivos comerciais do mercado, de participar nesses abusos. Se podemos oferecer um modelo de trabalhar junto para evitar isso, até poderia ser no interesse dos réus. Bom, dado tudo isso, acho que vocês talvez tenham uma ideia geral de como funciona o processo americano, como estamos prosseguindo, quais são os desafios que temos, mas realmente um dos maiores desafios que vocês podem nos ajudar é o desafio de provas. Porque, ao final, quando começa esse processo, o juiz vai dizer, tudo bem, talvez tenha um processo bem fundamentado, mas os réus sempre falam que são anjos, não fazem nada. São os restos que fazem. Todas as companhias fazem, mas eu não. Então, todos eles negam, falam, os problemas sobre os quais vocês falam são problemas do mercado, mas não é meu problema. Então, em todos esses processos, o réu sempre alega que não tem prova suficiente. Sempre. Seja que for as provas que mostramos. Sempre alegam que são inocentes e sempre alegam que não tem prova suficiente para continuar o processo. Então, para nós, cada mostra, cada evidência, cada prova, seja pequena, seja de uma coisa específica ou uma alegação que tem algum fundamento sobre o qual vocês estão a par, nos ajudam. Podem fazer uma grande diferença entre êxito ou fracasso. Também melhora a nossa negociação, porque quando senta com o réu, eles acham que o seu processo é fraco, suas provas são fracas. É um outro tipo de negociação do que quando você mostra, veja, olha aqui, tem um faturamento que mostra, tem um médico que criou esse sistema usando o seu produto. Então, o motivo que eu estava querendo falar com vocês era de pedir essa ajuda, porque essa ajuda vai nos ajudar, vai ajudar o mercado. Os tipos de
exemplos de provas são esses aqui. Qualquer evidência de suborno de médico que vocês têm, que vocês podem ver dentro da sua companhia, pode nos ajudar. Exemplos de superfaturamento, discrepâncias de preços entre regiões ou setores. Ou se vocês estão a par de médicos que estão fazendo um esquema de companhias, de consultorias, para pegar dinheiro no processo, é uma prova que nos ajuda. Também pode ter investigações sobre qual vocês têm informações que ainda não saíram no público. Tudo isso pode nos ajudar. Pode nos ajudar hoje, porque estamos agora no processo de responder aos réus que estão falando que são os anjos. A última coisa é que eu sei que todo mundo tem uma preocupação, que não quer revelar informações que são confidenciais, mas nós mantemos o sigilo de qualquer informação antes de, se fosse para usar a informação, íamos consultar com vocês antes. Então, por favor, não tenha esse receio de compartilhar esse tipo de informação conosco. Ao final, esses são os contatos. Espero, talvez, que o Abrange pode até dar uma cópia dessa apresentação para vocês, se vocês estão querendo ter esses dados. Mas qualquer informação que se manda a esses telefones, também pode mandar através de Abrange ou FeneSaúde, vai nos ajudar. Eu tenho um pouco mais de tempo para responder a qualquer pergunta, então depende de vocês se tiver algumas indagações. Você responde pelo púlpito, tá? Eu tenho uma pergunta, Robert. Pois não. Você disse que alguns dos exemplos, ou vários exemplos que você fez referência dessas indústrias, estão relacionados a práticas com agentes governamentais. E nas ações específicas, nós estamos tratando de agentes privados, né? Como se relaciona a prática do agente governamental em relação ao privado e qual é a ajuda, ou qual seria o argumento, ou qual a relevância teria no processo do privado a demonstração do modus operandi em todos os mercados, seja com agente público ou privado? Tem dois aspectos, duas partes dessa resposta. A primeira dado que essas práticas são práticas do setor, normalmente são práticas que funcionam no SUS, também no mercado privado. É só para dar um exemplo de como funcionou isso. Teve, nesses processos de Foreign Corrupt Practices, seja do governo americano processar um fabricante pela corrupção fora do país, um desses foi contra um fabricante, até contra qual temos ação, Orthofix, em Texas. Orthofix, além de ser processado pelo governo federal, pagou multa. Depois, o governo mexicano fez um processo civil nos tribunais dos Estados Unidos e conseguiu um acordo para Orthofix pagar separadamente ao sistema do México por causa desses danos. Então, tem uma relevância entre as duas. Robert, eu queria fazer uma pergunta, até porque esse nosso evento tem uma conotação política. Hoje nós temos aqui os três poderes da República representados e muito bem representados.
Nós, na sua palestra, tem aí, inclusive, uma lei americana que proíbe agentes ou empresas americanas a subornarem funcionários ou governos estrangeiros. Nós temos a notícia dessa empresa que foi multada nos Estados Unidos, que ela confessou que pagou suborno aos médicos do SUS aqui no Brasil. O governo americano recebeu 30 milhões de dólares de multa, e até agora, eu até reclamei com a senadora Ana Amélia, embora não seja função dela, que o governo brasileiro nada fez. O ministro da Saúde vai estar daqui a pouco, eu também farei essa cobrança a ele. Qual a eficácia e qual é a força, e se comparasse a nossa ação, que é privada, com uma ação de governo, seria uma explosão muito maior? Explica isso aí para nós. Bom, é uma grande ironia, porque nesse processo de Zimmer Biomet, que foi revelado essa multa de 30 milhões de dólares só 2, 3 meses atrás, por motivo de suborno no Brasil, nessa área. Pensa bem, estamos falando do governo americano receber de multa 30 milhões de dólares de Zimmer Biomet por motivos de danos no Brasil. O governo brasileiro está recebendo o quê? 0. Então, é uma situação muito esquisita, que o governo americano consegue processar, receber, e não só isso, mas no processo que eles fazem, o governo, grande parte das provas do processo americano, do governo americano, são públicas. Então, são reveladas. Então, as provas que eles tiveram para mostrar suborno no Brasil são publicadas, são públicas nos Estados Unidos. Não, como se diz em inglês, é como dar tiro no barril de peixe. É um crime de prevaricação, porque a autoridade brasileira, no mínimo, deveria saber quem são esses médicos corruptos para demiti-los. Não, eu só estou apimentando os médicos credenciados. Estou apimentando porque realmente a própria senadora também ficou indignada com isso, porque não é inadmissível. Quer dizer, o Trump, maluco, recebe o dinheiro e o Temer, que está na pinguela, não cobra nada. Não posso discordar. Robert, meu nome é Paulo Webster, médico Federação do Rio Grande do Sul e médico do Brasil. Queria perguntar o seguinte: o grande problema lá no estado do Rio Grande do Sul, a gente atuou bastante forte sobre essa questão da corrupção, mas o grande problema é que no Brasil, principalmente lá no Sul, a corrupção está no distribuidor. O distribuidor é que mantém o contato com o médico, e como se mantém essa relação de distribuidor exclusivo por região, então naquela região, aquela marca, é só ele, e ele faz o que quer, e ele que faz toda essa distribuição. Então, existem diversas provas, até porque, no caso, lá no Estado, existem mais ou menos 80 e poucos processos contra determinados médicos, mesmo na saúde pública, porque a reportagem fantástica só começou mesmo quando o Estado começou a ser atingido lá mais recentemente. Então, essas provas do distribuidor, representado exclusivamente por essas empresas, também elas valerão nesse caso ou não? E a outra questão, que eu acho que isso sim é um problema nacional, é permitir que haja exclusividade de distribuidor no país ou em determinadas regiões. Tanto é que, quando você tem um pregão, por exemplo, onde tem diversos distribuidores pelo país da mesma marca, o preço baixa lá embaixo. Baixa lá embaixo é uma baixa, entendeu? Então, essa é a questão que eu queria te colocar. Essas provas teriam, porque isso nós temos de sobra. Sim. Uma das questões que sempre surge é que a companhia, o réu, o fabricante, além das várias defesas, vai falar: nós não temos nada a ver com isso, são os distribuidores que fazem. Nós não sabemos. Então, mas o nosso processo, o objetivo
é de fazer duas coisas. Primeiro, eles controlam o distribuidor. Eles vão negar, não, nós não controlamos. Segundo, se entramos no processo ao tal nível que conseguimos o discovery, quer dizer, de entrar para pegar os e-mails, os arquivos da companhia, começa a mostrar que a companhia sabia que aquele distribuidor estava fazendo isso, ou até participava de alguma maneira. Isso já leva para um outro nível de responsabilidade. Então, essas provas valem? Valem. Todas essas provas, porque se mostra, tem uma prova que é o distribuidor de Abbott, distribuindo o produto de Abbott, estava praticando um problema, nós vamos dizer, veja, essa é uma amostra que o problema de Abbott existe. Agora, se existe aquela ligação entre a matriz, a subsidiária da companhia e também a distribuidora, é uma questão que depois vamos ver nas evidências. Robert, só um comentário. Para efeito de FCPA, omissão também é crime, né? Então, permitir ou se omitir para um ato delituoso, mesmo que em território diferenciado, para efeito da lei americana, é entendido como um ato criminoso. Mais uma pergunta? Não. Obrigado.